Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui na presença do Padre Alexandre Favreto e também do Padre Paulo Sérgio Gonçalves, né? Estamos aqui para falar sobre a nossa escola de teologia. Nós estamos retomando, né, a nossa escola de teologia e agora num novo formato que vocês vão compreender ao longo do tempo. E vamos fazer essa escola agora por módulos, né? Porque se torna uma coisa assim mais atraente e também ao mesmo tempo com assuntos assim que são importantes, né? A gente refletir para a nossa fé. Tanto que neste primeiro módulo nós vamos falar sobre a escatologia cristã. A escatologia é uma parte da teologia que estuda o fim último da existência humana, né? Por que estamos nesse mundo, o que a Sagrada Escritura, a teologia nos ensina no pós-morte, o que a Igreja ensina sobre a questão do céu, né, do inferno, do purgatório, o sentido da morte, a fé que dá sentido à nossa existência. Nós vivemos muito essa realidade agora com a pandemia da Covid-19, né? Nós perdemos muitas pessoas queridas. Isso nos leva a pensar na questão da escatologia, nosso fim último, a razão da nossa existência aqui nesse mundo, o sentido que a fé dá à nossa vida, né? Eu sempre que faço celebração de Ezequias, eu gosto de destacar isso. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho de São João, quando Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Quando a gente perde um ente querido, é natural que a gente sinta saudade, dor, sofrimento. Jesus chorou, né? Como todos nós choramos diante das pessoas queridas que perdemos. Mas aí vem a diferença. Nós não nos desesperamos, porque sabemos que a vida continua após a morte. Jesus realizou o ressuscitamento de Lázaro. Não foi ressurreição, foi ressuscitamento. Ele voltou à mesma vida que ele tinha antigamente. Nós vamos participar da ressurreição dos mortos, né? Isto é, a vida eterna, né? Teremos o nosso corpo glorificado à semelhança do corpo de Cristo. Isso dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Vivemos assim com alegria, sabendo que a vida não é uma vírgula entre dois nadas. Pelo contrário, a vida é uma vírgula na eternidade de Deus. De Deus viemos, para Deus retornaremos. Isso dá um outro sentido à nossa existência. Então fica aqui o convite, né, para que todos, né, que puderem, façam, né, esse módulo, esse primeiro módulo, né, do nosso curso de teologia da Escola de Teologia da Diocese de Limeira. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu faço essa apresentação, né, tendo o Padre Alexandre Favreto aqui ao meu lado, ele que voltou de Roma há pouco tempo, recentemente, doutor em Teologia Sistemática, né, fez pela Universidade Gregoriana. Eu assisti via online, agora a gente tem essas facilidades, né, a defesa de tese do Padre Alexandre foi brilhante. Aqui ao meu lado, o Padre Paulo Sérgio, que por muitos anos esteve à frente e vai continuar contribuindo conosco, né, nas nossas formações. Ele é professor da PUC de Campinas, assim como o Padre Alexandre também é professor na PUC de Campinas, são professores qualificados, de alto nível. E nós temos essa graça de ter padres na diocese, uma ótima formação teológica, isso para servir o povo de Deus. E além deles, teremos outros padres da nossa diocese, né, que também estarão dando esse contributo, né, na formação teológica. Então fica o convite, né, para que você convide o seu amigo, o seu parente, para que também participe, porque é uma oportunidade de crescimento, né? A teologia nos faz crescer na experiência de fé, fortalece a nossa fé. Quanto mais a gente conhece do mistério de Deus, mais a gente se encanta por esse mistério. A teologia tem essa finalidade. Então fica aí o meu convite para que todos participem. Então o Padre Alexandre também vai dar uma palavra, assim como o Padre Paulo Sérgio, nessa abertura, a reabertura, né, do nosso curso de Teologia da Diocese de Limeira. Dom José, muito obrigado, Padre Paulo, e a todos as nossas saudações. A minha parte aqui é falar um pouco como que o Centro Diocesano de Formação Teológica vai se estruturar a partir de agora, né? Então, nós fizemos um processo bastante sinodal, né? Escutamos os padres, os leigos, e acho que duas demandas surgiram. A primeira delas é manter a qualidade que o Centro de Formação Teológica sempre teve, sempre apresentou, a qualidade de formação permanente do nosso povo a partir da teologia.
E uma outra coisa, a acessibilidade. Depois da pandemia, então, acho que a gente criou um novo estilo de vida e nesse momento acho que a gente facilitar o acesso das pessoas é imprescindível. Portanto, somando, né, a importância da teologia, profundidade teológica, acessibilidade na formação, nós decidimos, né, portanto, conversando com todos, de realizar essa formação através de módulos temáticos e forâneos, ou seja, toda a forania terá as suas aulas. Nós temos 5 foranias na diocese, né? A forania Nossa Senhora do Belém, Nossa Senhora do Patrocínio, Nossa Senhora das Dores, Santa Gertrudes e Santo Antônio. E cada uma delas irá sediar um núcleo da escola, do Centro de Formação Teológica. Portanto, fica mais fácil. São 16 cidades, a nossa Diocese de Limeira tem 16 cidades, então em 5 foranias fica mais acessível, dá para as pessoas participarem com mais facilidade e com a mesma qualidade teológica. Então, para manter a qualidade, o que nós fizemos? Vamos trabalhar cada semestre um tema específico de teologia. Para esse semestre, como o Dom José bem colocou, o tema mais apropriado é a esperança escatológica. O que acontece com a vida, que é mais vida depois da morte? Pensar um pouco as dimensões de eternidade. Então nós temos aqui 5, nesse grande bloco da escatologia, 5 grandes temas que serão trabalhados. O Padre Paulo vai trabalhar morte, juízo, inferno e paraíso, né, Padre? E um aprofundamento disso vai aqui nos iluminar com uma aula inaugural. O Padre Amarildo vai trabalhar o imaginário popular, tantas coisas que a gente traz na cabeça, né, sobre vida eterna, então ele vai trabalhar um pouco o que é bom, o que tem que ser desconstruído, o que pode ser construído a partir da fé, da beleza da fé. Padre Danilo, escatologia da pessoa, então falecimento, que acontece, morte, juízo, né, pessoal, particular. Padre Edson vai trabalhar a escatologia do mundo, então a totalidade da criação, o que acontece. E eu vou trabalhar o tema da ressurreição, que é a resposta de Deus à morte. Então, portanto, nós vamos aprofundar, com qualidade teológica, todos esses temas que são relativos à vida eterna e, portanto, esperança. Nesse momento pós-pandêmico, nós acreditamos que seja fundamental. Então, portanto, fique atento, né? As inscrições elas estão aí se encerrando, nós agradecemos porque temos bastante inscritos, mas fique atento, portanto, agora aos dias e aos horários. Então, cada forania terá um dia específico para a aula, fique atento ao dia da sua forania. Todas as aulas irão iniciar às 19h30. Tá bem? Isso é muito importante, sempre às 19h30. Vão ter uma duração aí de 1h30, 2 horas, vai depender um pouco do dia ali, das pessoas, do professor que vai estar ministrando a aula. E nós esperamos que seja um momento de muita riqueza e de muito crescimento de fé para todos nós. Então, o meu agradecimento, viu, Dom José, pela confiança, pela abertura a isto, porque é missão. Formar pessoas, acredito que seja o que de mais puro a gente pode fazer, né? Dom Helder diz uma frase que é assim, né? A melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é ensinar a pessoa a pensar. Então acho que é uma missão bastante pura e que vai ajudar o nosso povo ao aprofundamento da teologia e, portanto, aprofundamento de fé e amar mais a Deus e a Igreja. Então nós temos essa oportunidade, estamos à disposição nesse serviço. Que Deus nos abençoe nesse novo módulo aí, nesse projeto, que é também missionário, eclesial, para a nossa diocese, colaborando com o nosso povo. Então eu passo aqui para o Padre Paulo, para poder também. Muito obrigado, Dom José, pela confiança. Obrigado, Padre Alexandre, por essa fraternidade sempre muito presente. 3 aspectos aqui, em termos históricos, da nossa formação. Eu sempre gosto de dizer que a formação teológica na nossa diocese, ela nasce no coração do bispo. Dom Tarcísio foi quem protagonizou essa formação teológica já em 1979, com cursos de Bíblia. O primeiro curso foi sobre Gênesis 1 a 11 e o segundo curso foi sobre o Êxodo. Depois teve um curso sobre o Novo Testamento. E Dom Hercílio retoma essa iniciativa de Dom Tarcísio
em 1991, na preparação para a Assembleia Diocesana daquele ano, ele já dizia nas reuniões com a sua equipe de assessoria que ele gostaria de um curso de formação teológica. E isso foi aprovado em Assembleia como a primeira das 3 prioridades. E quando eu retornei de Roma, eu retornei no dia 31 de outubro de 1997, me apresentei ao bispo naquele mesmo dia, e ali ele já me colocou o desejo de que nós tivéssemos a formação teológica. E naquele momento a diocese já tinha 2 escolas, a escola de catequese e a escola de fé e política. Então nós levamos o ano de 1998 para formar o que seria a chamada Escola de Teologia e iniciamos em 1999. Um segundo aspecto importante é que nós fomos consolidando uma formação teológica sistemática para os nossos agentes de pastoral. E ao longo dos anos, essa formação sistemática ela foi aparecendo na forma de blocos, e dentro dos blocos, o que chamamos de disciplinas, que hoje estamos chamando por módulos. Né? E um terceiro e último aspecto, eu creio que são os frutos do nosso processo formativo. Nós temos inúmeros agentes de pastoral atuando com maior qualidade de pensar a fé, e temos alguns padres que são frutos da formação laical. Né? Nós temos alguns padres que, frequentando o curso de teologia, se despertaram a um aprofundamento da fé, e nesse aprofundamento fizeram a experiência espiritual vocacional. Né? Então, é muita gratidão esse processo agora novo que nós estamos iniciando, né? E eu particularmente fico muito contente de que o nascer do coração do bispo tem aqui continuidade com o Dom José, porque ele tem insistido para que nós retomássemos, né? E numa forma que fosse mais compatível com a realidade que temos hoje, e fico contente porque tenho aqui envolvidos nesse processo aqueles também que foram meus alunos, meus seminaristas, né? Padre Alexandre, Padre Danilo, Padre Amarildo. Né? O Padre Amarildo, além de meu aluno na graduação, também fui da banca dele em São Paulo, né? No mestrado. O Padre Alexandre, que foi meu orientando no mestrado, enfim. E o Padre Edson, meu companheiro de seminário, irmão no presbitério. Então, muito obrigado, e que nós possamos continuar fazendo um bom processo de formação na nossa diocese. Então fica o convite, vocês estão vendo a riqueza de conteúdo, né, que vai ser exposta durante toda essa formação. Então vale a pena participar da nossa escola de teologia. Então, e hoje nós vamos ter abertura com o Padre Paulo Sérgio, né? Então, fazendo a aula inaugural. Eu convido todos a participarem dessa aula inaugural. Um abraço a todos. Então eu saúdo mais uma vez Dom José, nosso bispo, saúdo também o Padre Alexandre, nosso coordenador deste processo formativo, saúdo a todos os que estão a nos escutar, os nossos padres, os nossos agentes de pastoral, e o tema que me foi dado para o desenvolvimento é o tema da escatologia cristã. Então, o meu objetivo é refletir aqui teologicamente sobre a escatologia cristã. E isso se justifica pelo fato de que a escatologia, por ser aquilo que se refere ao fim, nos traz a pergunta pelo sentido da vida. E ao buscarmos perguntar sobre o sentido da vida, nós nos defrontamos com a morte, que é denotativa da nossa finitude. Mas quando olhamos a morte à luz da fé, nós nos defrontamos com a esperança cristã, que nos possibilita a afirmação da vida eterna. Então, tendo em vista esse objetivo, eu vou fazer aqui um percurso que tem 4 pontos. O primeiro deles
O que é a escatologia? Segundo, os fundamentos da escatologia cristã. O terceiro, as dimensões da escatologia. E o quarto, a esperança e a glorificação de Deus. É importante salientar aqui algumas indicações bibliográficas. Os professores vão fazer isso a cada encontro. Mas primeiro eu tenho um documento que é da Congregação para a Doutrina da Fé, que é de 1979, que se chama, então, Algumas Questões de Escatologia. No site do Vaticano, esse documento pode ser encontrado lá onde está o link para a Congregação para a Doutrina da Fé. É um documento simples, mas muito claro do que seja a escatologia cristã para nós cristãos católicos. Um outro livro importante é, então, do Papa Bento XVI, quando ainda professor, Joseph Ratzinger, escreveu um livro, Escatologia, Morte e Vida Eterna. Este livro, eu estou aqui com a edição em italiano, porém, este livro tem também em outras línguas e tem, mais recentemente, publicado pela Molokai, pela editora Molokai, aqui no Brasil. E a editora Paulus, em 2019, publicou uma coletânea de 5 artigos do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que foram publicados na revista Communio, e são 5 artigos referentes à escatologia. Então aqui também vocês podem conferir. E depois tem outros livros que os professores vão indicar. Mas o que eu coloco aqui de importante neste momento, que para quem quer uma visão sistemática, sobretudo o livro da Molokai, do Joseph Ratzinger, Escatologia, Morte e Vida Eterna, é aqui o livro que eu diria de ensinamento sistemático a respeito da escatologia. Também fazer uma propaganda nossa, eu e Padre Alexandre temos um artigo referente à escatologia cristã, na ótica de um teólogo católico, que é o Karl Rahner, que foi publicado na Revista de Cultura Teológica no ano de 2016. 2016 este texto foi publicado. Então é um artigo bastante interessante, também do ponto de vista sistemático, à medida que nós trabalhamos ali o conceito de escatologia, o conceito de tempo escatológico, a relação Deus e ser humano, em perspectiva escatológica. E o Padre Alexandre, no seu trabalho de conclusão de curso da graduação, especificamente trabalhou o tema da escatologia. Então, lá na biblioteca da PUC Campinas tem a monografia dele. E tem a monografia de conclusão de curso do Padre Danilo. Padre Danilo Rodrigues, que trabalhou também, os dois foram orientados por mim, trabalhou o tema da escatologia, só que na ótica de outro teólogo, o teólogo Jürgen Moltmann, que também dá uma contribuição muito significativa. O Moltmann é de tradição protestante, mas ele tem uma proposta de escatologia, inclusive também com uma luz ecumênica bastante acentuada. Pois bem, dito isto, o primeiro ponto aqui eu inicio com uma pergunta: o que é escatologia? E quando fazemos esta pergunta, eu quero que sejamos remetidos à etimologia da palavra. Eschaton, no grego, que diz respeito ao fim, e logia, que aqui articulado com logai na língua grega, nós podemos de alguma maneira traduzir por estudo ou por saber. Então podemos dizer que a escatologia ela é o estudo do fim dos tempos, do ser humano e do mundo. Então diz respeito ao fim. E a escatologia cristã por que eu faço essa diferença entre escatologia e escatologia cristã? Porque
há pensamento escatológico que não seja cristão. Há pensamento, por exemplo, um filósofo alemão chamado Ernest Bloch escreveu uma trilogia, O Princípio e Esperança, que é uma proposta de escatologia secular, de escatologia que não é necessariamente cristã, não é teológica, é filosófica. Agora, a escatologia cristã é o estudo do final dos tempos, do ser humano, do mundo, porém à luz de Cristo, que é propriamente aquele que é o escatom, né? Jesus Cristo é o escatom por excelência. Ele é aquele que é o fim. E é o fim porque ele está no princípio. Ele é o princípio e o fim e o princípio. Quer dizer, o princípio saímos de Cristo e voltamos para Cristo. É este processo de escatologia, e aqui uma coisa importante que eu vou dizer daqui a pouquinho, que a escatologia não é só o depois, mas a escatologia é o Ich et Nunc, quer dizer, o aqui, o agora também, que vai para além, né, que nos conduz para o além. Um segundo ponto que eu quero aqui colocar são os fundamentos da escatologia cristã, né? E esses fundamentos nós começamos já no Antigo Testamento. E eu quero destacar aqui 2 elementos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que são o reino de Deus e a ressurreição. São os 2 elementos fundamentais para o desenvolvimento da escatologia. E por que falar de escatologia cristã a partir do Antigo Testamento? Porque ensina-nos, então, o Concílio Vaticano II, especialmente a Constituição Dogmática Dei Verbum, que a revelação de Deus em Cristo, encontra sua plenitude em Cristo, mas ela tem um processo histórico-salvífico. E nesse processo histórico-salvífico, o Antigo Testamento preparou o Novo. E o Novo desabrochou aquilo que estava escondido no Antigo. Então, o mesmo Deus que se revelou plena, completa, perfeita e definitivamente em Jesus Cristo é aquele que se revelou no Antigo Testamento. Pois bem, então, no Antigo Testamento, como é que aparece a categoria Reino de Deus? Se nós olharmos a literatura veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, desde a sua origem constitucional histórica, então podemos falar aqui mais ou menos do século X antes de Cristo, né, se nós considerarmos a chamada teoria das fontes, de que essa teoria afirma que são 4 fontes que constituem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da composição bíblica, nós não temos propriamente a ideia ainda, nesse início de literatura, de reino de Deus. Mas o que nós temos é um Deus da aliança. Por exemplo, no livro do Êxodo, né, 3, 7 a 14, o diálogo de Deus com Moisés, ou de Gênesis 1, Gênesis 1, de 1 a 2,4a, é um Deus da aliança que é também um Deus criador. Mas temos a ideia de reinado de Deus que vai aparecer, sobretudo, na literatura da obra histórica deuteronomista, no primeiro livro de Samuel, por exemplo, no capítulo 6, ou no primeiro livro de Reis 8, aparece a ideia de que Deus tem um reinado. Então, é interessante observar que, por exemplo, quando Israel se torna uma nação monárquica, o rei tem que ser rei conforme a realeza de Deus, e não conforme a sua realeza. E uma das coisas importantes que aparecem na Bíblia, e se destaca no segundo livro dos Reis, é que quando o rei não age segundo a realeza de Deus, ele faz mal aos olhos de Deus.
E esse mal, tanto a literatura da obra histórica deuteronomista quanto a literatura profética será chamado de idolatria. Eu costumo dizer para os meus alunos ao longo desse tempo todo de magistério teológico que a idolatria é o processo de culto ao ídolo que não fala, que não enxerga, que não se move, que não escuta por si mesmo, mas tão somente pelo poder que lhe é dado pelo devoto. E aí vai aparecer um Deus que tem um reinado. Ainda não é o reino de Deus, mas é Deus que tem um reinado, quer dizer, é para apresentar um Deus que é soberano, que vence os ídolos, que está acima dos ídolos. E uma outra ideia importante que aparece sobretudo na literatura profética, como Oséias, por exemplo, 2:21, como Isaías 14:1, Jeremias 31 a 34, o Ezequiel 34:24, é a ideia de juízo salvífico. No livro de Oséias, por exemplo, quando Oséias diz que Deus se revolta com a infidelidade do seu povo, essa revolta de Deus, na nossa linguagem, esta braveza de Deus, esta ira de Deus, é uma ira que não é para destruir Israel, mas é para converter Israel. A expressão hebraica usada, shuv, quer dizer volta para mim. Então aqui o juízo que Deus faz, quer dizer, Deus condenando a idolatria, é um juízo de salvação e não de destruição. Ele chama de volta seu povo ao restabelecimento da aliança, que em hebraico se chama berit. Na apocalíptica do Antigo Testamento, e quando eu digo apocalíptica, eu estou falando do livro de Daniel, estou falando dos 2 livros dos Macabeus e de algumas outras passagens em alguns dos profetas, e tem uma literatura apocalíptica apócrifa também, que pode ser teologicamente considerada. Mas é na apocalíptica que aparece a expressão e a ideia propriamente dita de reino de Deus. É aqui que vai aparecer a preocupação com a morte, ou melhor, com a ressurreição dos justos diante da morte. Até então, o que se concebia é que, ao morrer, se ia no máximo, o justo ia para o Sheol. E Sheol é o ínfero, é o inferior. Não se falava de reino de Deus, não se falava de ressurreição. Então, a literatura apocalíptica que traz a ideia de um reino de Deus, que é histórico e escatológico, e um reino de Deus em que há a ressurreição dos justos. E aqui, na preocupação apocalíptica, vai aparecer a ideia de último tempo decisivo. Quer dizer, o reino de Deus denota que há um tempo que é decisivo, que é último. Um tempo em que se tem que decidir para agir em consonância com Deus, para estar em comunhão com Deus. Também o reino de Deus tem sua manifestação de forma sapencial, ainda que oculta, tanto no universo, quanto também na história. Por exemplo, a mãe dos Macabeus é interessante, ela está vendo os filhos serem mortos, condenados à morte, eles vão morrer, mas ela diz, podem matar os meus filhos porque eles ressuscitarão no reino de Deus. Então há uma perspectiva aqui histórica. A opressão é grande, mas Deus irá vencer. A perícope de Daniel na cova dos leões mostra bem isso. Quer dizer, qualquer um de nós aqui, se estivesse numa cova dos leões, diria, nós vamos morrer. Mas o Daniel, ele tem esperança de que Deus irá intervir. E termina a noite com Daniel ali com os leões, sem que Daniel tivesse sido devorado pelos leões.
né? E reino de Deus vai aparecer também como um reino universal, cujo final dos tempos não é de destruição, mas é de glorificação. No Novo Testamento, reino de Deus é uma categoria que Jesus anuncia e personifica em suas ações. Em Jesus, o reino de Deus ganha conotação universal, uma universalidade salvífica. Ou seja, o reino de Deus acontece a partir dos pobres. Mateus, nesse ponto, nos deixa muito claro, né? Os pequeninos de Mateus são os pobres. O juízo final de Mateus 25, 31 a 46, é um juízo que é feito a partir dos pobres. É preciso, então, estive nu e me vestistes, estive com fome e me destes de comer. Quer dizer, à medida que este que é pobre, este que na sua pobreza clama por, e nós nos dispomos a estar com os pobres, a socorrer os pobres, aí o juízo já vai acontecendo. Então o reino de Deus está acontecendo. Ele está acontecendo. É interessante o episódio da mulher hemorroíça no Evangelho de Marcos. Ali o reino de Deus está personalizado em Jesus. Ela toca nele e ele então, e aí ela fica curada. Quer dizer, claro que do ponto de vista exegético tem o dado da fé da mulher e a sua relação de fé com o próprio Jesus. Mas é importante perceber que em Jesus o reino está personificado. Por isso que a experiência do reino de Deus é uma experiência de alegria, é uma experiência de glória, é uma experiência de vida. O reino de Deus também é uma realidade futura. Se nós formos lá para Mateus 6:10, Marcos 9:1, Lucas 22:18, o reino de Deus está próximo. Ele está chegando a uma vinda iminente, Então essa realidade futura está chegando, tem proximidade. Mas ela é também uma presença. Por exemplo, Mateus 12:28, Lucas 11:20. Uma parábola que nós conhecemos do Pai misericordioso, né? É a presença do reino na misericórdia, na reconciliação. E a outra categoria importante é a ressurreição. Como eu disse, ressurreição vai aparecer já na apocalíptica veterotestamentária. Portanto, ali já se tem uma ideia de que os justos irão ressuscitar, no reino de Deus, no reino dos céus. Em Jesus, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, essa categoria evidentemente ganha fundamental importância. E importância em que sentido? No sentido de que a ressurreição é um acontecimento histórico salvífico. O acontecimento histórico salvífico, por exemplo, Atos 2, 22 a 36. Ali os apóstolos estão dizendo que crer na ressurreição, acolher o ressuscitado para se salvar, e se salvar na história. O apelo que os apóstolos fazem é a conversão. E a conversão é um novo modus vivendi, um novo modo de viver, um novo modo de ser pessoa humana com as outras pessoas. A ressurreição é também testemunhada. Ela é testemunhada. Os apóstolos estão a anunciar o Evangelho dando testemunho do Cristo ressuscitado, dando testemunho de que ele venceu a morte, de que ele pascalizou a morte. Por isso a ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, 17, é verdadeiro fundamento da fé e mistério de salvação por excelência. Imaginemos nós sem
a fé na ressurreição. É como ter uma casa sem alicerce. Então a ressurreição é o fundamento, porque não tem como também conceber a ressurreição sem a morte, sem a paixão e sem a própria encarnação do Filho de Deus entre nós. Eu gosto de dizer assim para os meus alunos, né? O Padre Alexandre vai lembrar disso, a gente precisa fazer um processo de retroação hermenêutica. A igreja começa com um encontro entre os apóstolos e o ressuscitado. E aí se pergunta, quem é este que ressuscitou dos mortos? Este ressuscitado é o crucificado. Quem é o crucificado? O que sofreu. E quem é este que sofreu? É o missionário itinerante. Até que nós vamos chegando, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, é o Filho do Homem. E Filho do Homem é uma expressão apocalíptica para dizer que é Filho de Deus. No caso do Mateus, é o Messias, que veio trazer a justiça do reino de Deus. No caso de Lucas, é o Salvador. E o Salvador de todos os povos. E no caso de João, era o Verbo que era Deus, que estava com Deus e que habitou entre nós, o Verbo que se fez carne. Então, percebam por que a ressurreição é fundamento da fé e do mistério da salvação por excelência. Também a ressurreição, ela já é anunciada como experiência de nova criação. E é experiência de alegria e de esperança. Ela é anunciada antecipada na própria morte de Jesus. Eu me lembro aqui do capítulo 19 de João 19, 38 a 42, quando Jesus morre, ele é descido da cruz, ele recebe a unção de perfumes, mirra e aloés, é enrolado num lençol de linho, que é um lençol nobre, e é colocado num túmulo novo de José de Arimateia. Num túmulo novo. E esse túmulo novo está onde? Num jardim. O que nós rememoramos com isso? O jardim do Éden. É a nova criação já anunciada na morte de Jesus que vai acontecer com a ressurreição. Por isso a ressurreição, João 20, versículo 8, é experiência de alegria. E é esperança, e é experiência também de esperança, João 20. Pois bem, na tradição, nós vamos ter também alguns elementos fundamentais. O primeiro deles que eu queria recuperar aqui é o da ressurreição dos mortos. Ao longo da tradição da igreja, a igreja sempre afirmou a ressurreição dos mortos. Ou seja, os mortos vão, portanto, ressuscitar. Os mortos estão destinados à participação, a ter a vida eterna. Então, a ressurreição dos mortos é algo que pertence à tradição. Nós cremos, a nossa profissão de fé, cremos na vida eterna. E aqui é preciso considerar a antropologia cristã, que eu vou dizer daqui a pouquinho o que isso vai significar. A antropologia cristã é uma antropologia que nós podemos conceber como tripartida, corpo, alma e espírito, mesmo que em alguns momentos da nossa tradição alma e espírito estejam identificadas com a mesma coisa, que é algo, por exemplo, que vai aparecer em Santo Tomás de Aquino, com a frase anima forma corporis, ou seja, não há corpo sem alma, não há alma sem corpo, o corpo é anímico, a alma é corporificada, mas quando existe a separação entre corpo e alma, que é com a morte, aí a alma é concebida como espírito. O destino, a tradição vai dizer, qual é o destino? Jesus Cristo nos trouxe a salvação, só que nós temos liberdade. Então,
há possibilidade de perdição. Mas como o Karl Rahner ensinava, né, Padre Alexandre? O Karl Rahner ensinava o seguinte: Deus é amor e o amor que nos amou primeiro. Portanto, mesmo que na nossa liberdade tenhamos dito não a Deus e, portanto, estamos aqui indo para a perdição, de algum modo, Deus nos dá a possibilidade no diálogo conosco de revertermos o nosso não em sim. Né? E aqui a gente vai tudo para a teologia moral, né? Importância da consciência, importância da ideia de culpa como elemento que na nossa consciência possibilita que busquemos o caminho da nossa conversão, né? E possamos, diante do apelo divino, reverter o nosso não em sim. Né? Mas quando pensamos no destino, nós vamos pensar aqui, evidentemente, em dois binômios, né? Morte e juízo. Né? E vamos pensar em inferno e paraíso. Né? Então aqui é a antiga teologia dos novíssimos, que nós colocamos hoje como escatologia da pessoa. E um terceiro ponto que a tradição nos trouxe é que a história do ser humano, a história do mundo, tem articulação com a escatologia. Então nós temos que olhar os acontecimentos históricos. Não podemos ficar alheios a eles. Né? E temos que perceber a presença de Cristo, que é o escatom, que é o fim por excelência, na história. E não há fim sem história. Né? Ou seja, na nossa morte, o que nós temos? Nós temos história. E é esta história que está articulada com a escatologia. Santo Agostinho vai trabalhar bem esse ponto, né? E vai ter uma aula especificamente que vai nos mostrar como é que nós, quando morremos, temos aqui no destino escatológico por excelência a nossa história. E como é que a escatologia já está presente na história humana. Pois bem, o terceiro ponto que eu quero aqui desenvolver são as dimensões da escatologia. Né? E a escatologia, ela tem duas dimensões, vamos assim dizer. Até poderia falar de 4, né? Mas eu vou falar de 2, que é a escatologia da pessoa e a escatologia do mundo. Só que quando eu falo de escatologia do mundo, eu estou falando da história e do cosmos, do universo. E nas duas escatologias, tanto da pessoa quanto do mundo, eu também tenho que pensar a escatologia divina. Como é que Deus vai agindo para que nós possamos estar em comunhão com Ele, como é que Deus está agindo na história, como é que Deus está agindo no mundo. Na escatologia da pessoa, um elemento importante aqui é considerar o ser humano como pessoa. O termo pessoa surge na história do pensamento teológico não em relação ao ser humano, mas em relação a Deus. Já no século II, Tertuliano, o padre Tertuliano, se punha a pensar Deus como 3 pessoas divinas, substância única e 3 pessoas divinas. Mas eu diria que no século IV, com os padres capadócios, por exemplo, um Gregório de Nissa, um Gregório Nazianzeno, também o próprio Basílio de Cesareia, e isso no Oriente e no Ocidente com Santo Agostinho, que a ideia de pessoa vai estar associada com a ideia de, no caso dos capadócios, de pericórese, que a nossa tradução assim é difícil traduzir, mas seria interrelação ou interpenetração das pessoas divinas. Então, e que Santo Agostinho traduziu por relácio. Então, Deus é substância divina, única. Então não são 3 substâncias divinas, porque não são 3 deuses, mas são 3 pessoas divinas
que estão permanente e eternamente correlacionados, interpenetrados, possuem uma relação pericorética. Ora, Santo Agostinho vai dizer, se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e Deus é a relação das pessoas divinas, logo o ser humano também é relação. E como um ser de relações, o ser humano é pessoa, porque se relaciona primeiro consigo mesmo. Nós temos que escutar a nossa consciência. Hoje a psicologia e a psicanálise nos dão possibilidade de pensar que temos que escutar, no caso da psicologia, escutar o nosso corpo, no caso da psicanálise, escutar o nosso inconsciente. Então há uma relação com o nosso si mesmo. Há uma relação com os outros. Nenhum de nós aqui é uma ilha. Nós somos seres que nos relacionamos uns com os outros. O que eu estou dizendo aqui tem um conjunto de relações, de autores que eu li, de professores que eu tive, de alunos que eu tive, de experiência pastoral, de experiência familiar. Eu tenho uma noção de escatologia já desde a minha infância. O padre Amarildo vai trabalhar isso em uma das aulas. Então, o ser humano é a relação com os outros, é a relação com o mundo. É a relação com o mundo em que nós habitamos. Esse mundo que tem cultura, que nós produzimos cultura, que é a nossa relação com a natureza e a nossa relação com Deus. Então, enquanto pessoas, somos seres de relação. E o termo pessoa vai indicar, então, que nós somos seres sociais, somos seres ecológicos, para usar uma terminologia mais recente, e principalmente nós somos criaturas de Deus. Isso indica o termo pessoa. Um outro elemento importante na escatologia da pessoa, nós temos que pensar assim, muitas vezes nós pensamos assim, em que lugar a pessoa que faleceu está? Em que lugar? Ora, a ideia de lugar nos dá uma ideia de algo físico. Eu prefiro pensar, em termos escatológicos, de realidade. Então nós vamos pensar as realidades escatológicas. Dizer, inferno, purgatório, céu, são realidades escatológicas. E não lugares, necessariamente. Porque a realidade é mais que o físico. A realidade, ela vai além do empírico. Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, esta mesa. Esta mesa é feita de madeira. Ela é algo físico. Só que quando eu penso a realidade da mesa, eu não penso apenas na madeira da qual ela veio. Mas a que ela serve, a quem ela serve, o que podemos fazer com ela, o que ela era antes de ser mesa. Então a realidade é muito mais ampla, a ideia de realidade é muito mais ampla de lugar. Muito mais ampla. Então vamos pensar as realidades. E aqui tem dois binômios, para pensar. A morte e o juízo. A morte, que é algo que está presente na nossa vida. A morte nos traz, do ponto de vista histórico, antropológico, a nossa finitude. A morte, portanto, o tempo vai dizendo isso também. Quer dizer, a gente vai sentindo no tempo que nós vamos vivendo e vamos envelhecendo. Nós vamos caminhando para um final. Tem um padre na nossa diocese que ele brincava quando a gente perguntava para ele, como está? Ele dizia, morrendo aos poucos, e bem aos poucos. Era uma simples brincadeira, mas que dá para a gente entender aqui a morte como algo constitutivo da vida e processual. É tão processual
um processo que não é linear, ele é tenso. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres de liberdade. Alguém que numa pista como a Anhanguera, que permite dirigir a 100 por hora, mas dirige a 240, é evidente que tem um risco maior de morte do que quem tem prudência. O risco é muito maior. Então, alguém, por exemplo, que dorme mal, que se alimenta mal, alguém que não tem nenhum tipo de exercício físico nem mental, né, e nenhum exercício oracional, é evidente que essa pessoa também ela tem uma tendência a viver cronologicamente menos tempo. Então a morte está ligada ao nosso modo de viver, né? Alguém que vive uma situação de vítima, né? Alguém que é sempre injustiçado, explorado na força de trabalho, claro que vai se adoentar e não vai ter condições de cuidar da doença e vai morrer. É a chamada morte prematura dos pobres, como diz o Gustavo Gutierrez. Mas a morte tem que ser examinada na escatologia também à luz da fé. E à luz da fé cristã, a escatologia nos mostra que a morte ela foi, por Cristo, vencida como inimiga. E, portanto, a morte foi pascalizada. Agora, diante da morte tem o juízo. O juízo de Deus acontece em que momento? Se nós pensarmos a ideia de realidade, o juízo não vai acontecer depois que nós enterramos a pessoa. Ele já está acontecendo. O juízo de Deus, eu dizia antes, é histórico-salvífico. Então ele já está acontecendo salvificamente na nossa história. E o juízo contém a interpelação de Deus, para que nós também decidamos. Então morte e juízo são duas realidades da escatologia da pessoa. E constituem o primeiro binômio. O segundo binômio é inferno e paraíso, né? O inferno e o céu. Eu creio que nós temos que ter clareza o que diz o documento da Congregação para a Fé, para a Doutrina da Fé. Esse documento evidencia que essas realidades existem. Né? Há quem já teve algum teólogo que iniciou aqui uma teoria, um teolegúmeno, uma hipótese teológica de que o inferno é descartável. Não. O inferno é uma realidade possível. E ele é a negação, é a ausência, ele é o distanciamento total de Deus, é o isolamento total. Se o ser humano como pessoa é relacional, o inferno é o oposto disso, é a perdição total. E o céu é a comunhão. É a comunhão com Deus. É a cristificação da pessoa. É o viver segundo o Espírito, estar segundo o Espírito. O céu se reflete na história escatologizada. Então existem momentos da nossa história que antecipadamente nós podemos viver o céu. E o céu é ser a pessoa nova. A pessoa nova em comunhão com Deus. Na escatologia do mundo, nós temos algumas perguntas. Né? A pergunta fundamental é: qual é o destino do mundo? Aí vem duas perguntas. É uma catástrofe histórica? Ou uma catástrofe cósmica? No começo da pandemia do novo coronavírus, alguém disse assim: o mundo está acabando. Pronto, vai acabar a nossa história. Vamos morrer todos. Ora, é esse o destino do mundo? A escatologia vai pensar o mundo à luz da teologia da criação.
E na teologia da criação nós temos 3 dimensões da criação. Eu vou falar aqui num termo técnico. A primeira dimensão é a creatio originalis. A creatio originalis, quer dizer, a criação original, se nós tomarmos aqui a fundamentação bíblica, a criação é boa. É muito boa. O primeiro capítulo do Gênesis mostra isso. Tudo que Deus fez até metade do 6º dia era bom. E Deus viu que era bom. E ao final do 6º dia, quando tem um ser humano, era tudo muito bom. Aquilo que era muito bom, no 7º dia, é abençoado, santificado e habitado por Deus. Essa é a ideia de Shekinah. A habitação de Deus. Deus habita a criação. A segunda dimensão da criação é a creatio continua. A criação originária, ela tem continuidade. Nessa continuidade há tensões, daí entra a ideia de pecado original também. Mas a creatio contínua tem um movimento do ser humano, o ser humano que é imagem e semelhança de Deus, e por ser imagem e semelhança, quer dizer, por ter um ideal de humano de comunhão com Deus e uma dinâmica de humano para atingir a comunhão com Deus, o ser humano colabora com Deus na criação. Mas o universo, o que foi criado por Deus, também tem seu próprio movimento. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes fala de autonomia das realidades terrestres, né? Autonomia do universo. Será que o universo vai ser destruído? Será que haverá o Big Crunch, em que os astros todos vão se chocar e aí será uma explosão de destruição? Não, teologicamente não. O movimento caminha para a terceira dimensão. É a criação nova que já tinha sido anunciada lá no Evangelho de João, capítulo 19, que eu disse antes. E o que é a criação nova? O que é a criação nova? É a glorificação em Deus. É a glorificação em Deus. Quer dizer, a criação é habitada por Deus. E sendo habitada por Deus, Deus glorificado em Cristo, e o Espírito Santo, que é a luz que nos ilumina a percepção e ao acolhimento dessa glorificação, o universo, o mundo é glorificado. Então caminha para a glorificação em Deus, que já ocorreu no evento da revelação, cujo ápice é Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, o último ponto que eu quero aqui desenvolver, brevemente, é a esperança e a glorificação de Deus. A escatologia não pode terminar com desânimo. Volto a dizer, a morte é uma realidade, mas não é a destruição. Então a escatologia não pode, de maneira alguma, terminar com desânimo. O núcleo central da escatologia, aliás, vem a ser aqui a esperança. E é interessante quando nós analisamos as virtudes teologais, né? A fé é operada na caridade, e a caridade, quando operada, suscita esperança. E a esperança é o ato de esperar aquilo que se espera em movimento de caridade. Papa Bento XVI dizia que a caridade ela tem muitas incidências. A justiça, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, como vai dizer o Papa Francisco, e a fraternidade universal, a amizade social entre os povos. Então tudo isso constitui a caridade. Mas quando pensamos na esperança e glorificação de Deus, aquilo que o Moltmann vai chamar de escatologia divina, nós temos que olhar para Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E substância única, mas 3 pessoas divinas, que se interrelacionam pericoreticamente como amor. Então, Pai
ama o Filho, que é o amado do Pai. Ambos são sujeitos amorosos. E o amor que existe entre aquele que ama e aquele que é amado é o Espírito. Então, o próprio Deus é amor. E o amor não pode destruir. O amor é a própria autoglorificação de Deus. E este amor nos é revelado cristológico trinitariamente. Ou seja, nós recebemos esse amor por revelação. Então, Deus que vem ao ser humano em Cristo, vem interpelar o ser humano ao seguimento de Cristo no Espírito, para que, estando em comunhão com Cristo, nós, seres humanos, estejamos em comunhão com o Pai. Deus que vem ao mundo, para que o mundo possa ser o espaço escatológico da habitação de Deus. Ou seja, para que o mundo tenha uma ecologia integral, como diz o Papa Francisco. E na ecologia integral, haja amizade social entre os povos, fraternidade universal entre as pessoas, entre os grupos. Então é o fim dos preconceitos, o fim das discriminações, né? O derrubar os muros para construir as pontes da amizade e da fraternidade. E Deus, que vindo ao ser humano, que vindo ao mundo, é um Deus que prevalece como amor. O amor, e aqui está a escatologia divina, o amor que prevalece propiciando que o ser humano se torne novo no amor e que o mundo se torne, então, a nova criação também no amor. E terminando, eu queria aqui citar um pensador jesuíta, o Pierre Teilhard de Chardin. Foi um grande pensador e que tem um escrito dele no volume 5 das Obras Completas, em que ele fala do que é escatologia. É uma citação longa, eu peguei só uma partezinha que acho que vai, portanto, aqui traduzir aquilo que eu quis transmitir. Então, esta é a nossa conclusão. Naquele instante, ensina São Paulo, 1 Coríntios 15, 23 seguintes: quando houver esvaziado todos os poderes criados, rejeitando tudo que é fator de dissociação e animando o que é força de união, Cristo consumará a unificação universal, entregando aos amplexos da divindade em seu corpo completo e adulto e com uma capacidade de união finalmente completa. Assim estará constituído o complexo orgânico, Deus e o mundo, o pleroma, realidade misteriosa que não podemos dizer mais bela que Deus sozinho, pois que Deus podia prescindir do mundo, mas que não podemos tampouco supor absolutamente acessória, sem tornar incompreensível a criação absurda, a paixão de Cristo e desinteressante o nosso esforço. Et tunc erit finis. Chegamos ao fim. Como uma maré imensa, o ser dominando o frêmito dos seres, no seio de um oceano tranquilizado, mas no qual cada gota terá consciência de continuar sendo ela própria. A extraordinária aventura do mundo terá terminado. O sonho de toda a mística terá encontrado sua plena e legítima satisfação. Erit in omnibus omnia Deus. Deus será tudo em todos. Muito obrigado e um bom curso para vocês todos. Muito bem, Padre Paulo. Olha, a palavra é de gratidão. Gratidão, primeiro, utilizando um pouco a linguagem que o senhor traz para nós, no que se refere ao Centro Diocesano de Formação Teológica, né? Que o senhor está na criação originalis e contínua. Então, olha, gratidão da nossa parte, da diocese toda, por esse trabalho, né? Que agora se mantém continuamente e que quer gerar no nosso povo essa criação nova e que vai além de nós e, com a graça de Deus, vai se perpetuar.
E uma outra gratidão que é a aula de hoje, porque afinal é uma suma teológica a partir da escatologia. Muito obrigado de coração pelo que o senhor traz, porque realmente resgata o que é fundamental para a compreensão desse tema, como teologia, mas também como vivência e experiência. E eu gostaria então de como uma ressonância disso que o senhor disse, e pensar o seguinte, né? A partir de todo esse conteúdo teológico que vai ser oferecido, vai ser agora desenvolvido nessas 5 aulas que nós teremos, e hoje o senhor deu essa aula inaugural com essa suma teológica, afinal, maravilhosa, né? Mas como ressonância, perguntar assim para o senhor, numa linguagem teológica e também interna, porque nós estamos nesse pós-pandemia. Nosso povo vem para nós perguntando: padre, o que aconteceu com fulano, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, fulano de tal que faleceu? O que a fé me oferece? Porque eu estou em luto, eu estou triste, eu não sei lidar com isso. O que a fé me oferece como motivo para eu continuar vivendo ou como razões para eu ter esperança? O que eu posso pensar que aconteceu com essa pessoa ou até comigo, porque envolve sentido de vida? Numa linguagem, portanto, a partir de todo esse conteúdo que nós vamos oferecer para as pessoas, como é que isso vai colaborar assim para que elas possam fazer esse caminho de síntese? Porque elas vão incorporar isso que nós vamos oferecer. E nesse caminho de síntese elas vão ter que tomar Claro. Tem uma coisa importante, quer dizer, a escatologia, quando nós pensamos a escatologia, eu não gosto tanto da expressão depois da morte, mas além da morte. Além. Né? Porque o depois dá a ideia de outra coisa qualquer. Não, mas não. Né? O além. Quer dizer, a vida humana é além. Ela não é depois. Um antes da morte e um depois. Ela é além da morte. Né? Então, isso mostra a transcendência da vida. Então, pensar a vida eterna é pensar a nossa vida. Né? Pensar na nossa vida. Há um dito de Santo Agostinho que as pessoas às vezes colocam nos panfletinhos de missa de 7º dia, né? E ele diz assim: a vida, a morte é nada, é apenas uma mudança de caminho. Aliás, uma mudança de lado do caminho, né? Porque estamos todos caminhando para Deus. Então vocês, quando eu morrerem, continuem falando comigo, continuem sorrindo comigo. E se a gente olhar a nossa vida, né? No dia 7 de setembro, minha mãe celebrou 20 anos da Páscoa dela. Né? A gente nem usa mais a expressão morte, mas a Páscoa. Né? Então, conversando em casa, lá com minhas irmãs, com meu irmão, né? O que nós estávamos lembrando? Do bolo de fubá que ela fazia, né? Da carne de panela com batata, tudo comida. Né? Mas também, aí uma das irmãs falou assim, ela tinha um grito bom também, né? Gritava, né? E minha mãe quebrava muitos paradigmas, né? Ela trazia os meninos que passavam lá em casa pedindo latinhas de óleo para que eles pudessem vender, né? E ela fazia entrar, tomava café com a gente, às vezes almoçava, né? Então, a memória é nossa vida. É nossa vida. Então, a tragédia, que nós vivenciamos nas nossas comunidades, a tragédia da pandemia do novo coronavírus. Porque ou morria de Covid, ou morria por causa da Covid. Porque não tinha vagas no hospital. Né? Então, eu me lembro de uma senhora que o marido morreu por causa da Covid. Né? Ele não teve o atendimento que precisava. E ele tocava violão. Né? E na missa de 7º dia, ela me disse assim depois da missa: olha, padre, o que me consola é que ele vai continuar tocando violão no céu. Né? E aí nós brincamos, né? Mas ele estava um pouquinho desafinado. Né? Ou seja,
é preciso pensar escatologicamente nessa unidade que é a nossa vida. Nessa unidade. Né? Perguntas, por exemplo, que nós fazemos. Né? Bom, se eu morrer hoje, a minha vida eterna é de cabelos brancos? Claro que é. Eu tive cabelos presos, não tenho mais. Então, nesse sentido, eu creio que é preciso compreender a vida como uma escatologia, como um percurso escatológico, como um percurso em que nós não vamos terminar na morte, mas, para falar em linguagem filosófica, há um novo começo na morte. Um novo começo, um novo início. Mas eu diria, por quê? Porque em Cristo a morte foi pascalizada. Ela não é mais... E aí que é interessante a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista teológico, o próprio sacramento do batismo. Né? Qual é o sacramental, o que imita o sacramento do batismo? Ezequias. Ezequias é uma imitação do batismo. E por quê? Porque no batismo, o que nós temos? Nosso destino da communio sanctorum, da comunhão dos santos. Então, por isso que é um novo nascimento. Novo nascimento que tem revestimento em Cristo, a veste branca. Novo nascimento que tem o selo, daí o óleo dos catecúmenos. O novo nascimento que tem a missão, daí a consagração pelo óleo do crisma e depois o sacramento do crisma. A gente nunca pode esquecer que batismo e crisma estavam juntos até o século V. O presbítero batizava e o bispo crismava na mesma celebração. Depois é que tem a separação. Separação eu chamo mais de didática, mas não teológica. São distintos, mas são dois sacramentos que estão unidos. Eu creio que, enfim, nem sei se eu consegui responder, mas aqui tudo é escatológico, tudo é escatológico. E a igreja, ela já tem nos seus sacramentos a escatologia. Eu costumo dizer que a escatologia é a síntese de toda a teologia. Os cursos de teologia colocam a escatologia lá no final. Sempre. Lá no final. Mas eu diria que a escatologia, ela percorre, ela é transversal a toda a teologia. Se a teologia não for escatológica, ela deixa de ser esperança. E não sendo esperança também não é caritas, não é caridade. E aí a fé vai virar fideísta. O que é o fideísmo? É a fé dita sem razão. Dita por si, porque ela não vai ser virtuosa. Perfeito, padre. Respondeu sim e, como de costume, de uma forma muito clara e profunda. Então, nosso agradecimento de coração mesmo por essa aula inaugural. Deus abençoe o ministério do senhor e também os trabalhos que nós vamos fazer aqui no nosso curso diocesano de formação teológica. Então, que Deus nos abençoe também nesse processo de aulas e de incorporação da teologia, que tanto vai contribuir para o crescimento de fé do nosso povo. Então, nosso muito obrigado, padre. Muito bem. Então, vocês viram a riqueza, que o padre Paulo Sérgio expôs para nós nessa aula inaugural. Viram como é um curso muito rico, então vale a pena participar e convidar mais pessoas também a participarem deste curso, No crescimento, no conhecimento do crescimento teológico, conhecer mais a fundo o mistério de Deus, os detalhes a respeito da vida eterna. É muito rico, como vocês puderam presenciar pela aula inaugural. Então fica o meu convite para que vocês perseverem e tragam outras pessoas também para participarem do nosso curso. E a todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.